Acho que já está no ar, Cleon. Olá! Boa tarde a todos! Estamos começando mais uma 10ª edição do projeto de extensão Literatura e Feminismos, com a nossa convidada, a professora Adna de Paula, e mediação de professora Ana Paula Nunes. O nosso tema de hoje... Intelectuais brasileiras, reflexões sobre a branquitude. Meu nome é Cleonice Aparecida Lopes, eu sou discente do curso de Letras da UFVJM. Agradecemos a todos pela participação. Vou falar sobre os patrocinadores do nosso projeto maravilhoso, começando pelo curso de Letras da UFVJM, Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas da UFVJM, NUPED, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão sobre Diáspora Africana, UFVJM, NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFVJM, Museu do Diamante, IBRAM, Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro, UFVJM, NOS, Núcleo de Orientação Socioeducacional contra a Violência à Mulher, UFVJM, Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha, PROESC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM, Realização LAC, Grupo de Estudos em Literatura, Arte e Cultura da UFVJM. Agradecemos a todos, a presença de todos. Vou à apresentação da nossa mediadora, mãe da Vitória, que representa, segundo ela, o seu orgulho diário, é professora da UFVJM, Ana Paula, e epidemiologista, líder do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, da UFVJM, NEAB, e membro do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão sobre Diáspora Africana, NUPED. Trabalha com saúde física e com a saúde mental da população negra e é membro do Grupo de Trabalho Racismo e Saúde, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO. Tenham todos uma ótima live, lembrando que vamos ter certificados e vamos lá, meninas. Boa tarde, Cleo. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Então, hoje o projeto, Literatura e Feminismo, como a Cleo comentou, a gente vai ter como convidada a professora Adna Cândido de Paula, que é professora associada da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, da nossa UFVJM, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas, docente do curso de bacharelado em Ciências Humanas, Políticas Públicas, e coordenadora do NUPED, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão sobre Diáspora Africana. Adna, antes mesmo de passar a palavra para você, eu quero deixar registrada aqui a minha felicidade em compartilhar esse momento, essa discussão com você, e a minha enorme, na verdade, muito grande admiração que tem por todo o trabalho que você realiza dentro da instituição, e principalmente a sua determinação em desconstruir toda a sua formação, eurocêntrica, na verdade, toda a nossa formação eurocêntrica, Então, agora eu vou passar a palavra para minha amiga e companheira de trabalho, a professora Adna. Adna, fique à vontade para fazer a sua exposição. Ana, nossa senhora, o que falar dessa apresentação, minha querida? Muito obrigada, ser uma irmã em todos os sentidos, Nós estamos juntos nessa luta e é um prazer não me sentir sozinha e ter recebido essa amizade como presente, literalmente, assim, me fortalece como ser humano, como mulher, como docente, E principalmente aí com o NUPED. Então, seguimos juntas hoje e sempre. A gente já tem muitos anos de atividade nessa instituição, Bom, eu começo agradecendo ao grupo inteiro, Essa atividade do Literatura e Feminismo é maravilhosa, tem feito um trabalho muito bom, tanto na universidade quanto na região,
tem tantos participantes. Eu lembro de uma vez que eu acho que tinha 100 pessoas, ou mais que isso, no Museu do Diamante acompanhando. Então, eu queria parabenizar a Fernanda Valim, a Rebeca, a Cleonice, a Amanda, a Vitória, que me convidou, uma gracinha, que também é do NUPED, né? Eu esqueci alguém? Acho que não. Então, muito obrigada a todos vocês, maravilhosas mulheres, é maravilhoso estar aqui participando. Também queria dar um salve para todo mundo no PED que está aí participando. Vamos junto, né? Então, eu vou fazer uma apresentação, vou pedir a vocês a paciência de acompanharem a apresentação dos slides, porque o meu interesse aqui é apresentar o pensamento dessas mulheres, né? Então, eu gostaria de ser muito fiel a elas. São, para mim, a referência, todas três, o trabalho dessas três intelectuais brasileiras, infelizmente, não lidas como deveriam ser, né? Não, dentro das instituições de ensino, todas elas, em todos os níveis, porque se fossem lidas, eu acredito que a sociedade brasileira não estaria no ponto em que está hoje. Então, eu apresento a vocês essas três mulheres maravilhosas, intelectuais, a Lélia Gonzalez, que eu vou apresentar o livro, né, algumas considerações do livro dela de 1982, Lugar de Negro, o livro Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário das elites do século XIX, né, que é a tese, né, da Célia Maria Marinho de Azevedo, né, foi publicada em 1987. Eu não encontrei uma foto da Célia, né, para fazer honra aqui a pessoa, né, dessa intelectual, então eu coloquei somente a capa do livro dela, né? E queridíssima Maria Aparecida da Silva Bento, conhecida por todos nós como Cida Bento, a sua tese de doutorado, Pactos Narcísicos no Racismo, Branquitude e Poder nas Organizações Empresariais e no Poder Público. Então, eu vou apresentá-las na ordem cronológica de produção, né? Então, de acordo com as datas, vocês podem observar aí, o primeiro, né, a ser publicado nessa cronologia dessas três pensadoras foi O Lugar de Negro, o segundo, que é Onda Negra, Medo Branco, e depois, já em 2002, Pactos Narcísicos no Racismo, né? Então, vamos a ela, conhecer elas, né? Quem são? Então, essa é Lélia de Almeida Gonzalez, que foi uma ativista intelectual, política, professora e antropóloga brasileira, filha de um ferroviário negro, senhora Cássio Serafim de Almeida, e da indígena, senhora Orcinda Serafim de Almeida, que atuava como doméstica. Lélia era a penúltima de 18 irmãos. Graduou-se em História e Filosofia, exercendo a função de professora da rede pública. Mestre em Comunicação Social e doutora em Antropologia Política, Social, Lélia dedicou-se às pesquisas sobre a temática de gênero e etnia. Professora universitária, selecionava a cultura brasileira na PUC do Rio. Seu último cargo na instituição foi o de chefia do Departamento de Sociologia e Política. Lélia se destacou pela importante participação que teve no Movimento Negro Unificado, o MNU, do qual foi uma das fundadoras, oficializando a entidade em 7 de julho de 1978 em ato público. Atuou em diversas organizações, como o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, e o Coletivo de Mulheres Negras Nzinga, do qual foi uma das fundadoras. Sua importante atuação em defesa da mulher negra rendeu a Lélia a indicação para membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o CNDM, órgão no qual atuou de 1985 a 1989. Seus escritos, simultaneamente permeados pelos cenários da ditadura militar e da emergência dos movimentos sociais, são reveladores das múltiplas inserções e identificam sua constante preocupação em articular as lutas mais amplas da sociedade com a demanda específica dos negros e, em especial, das mulheres negras. Os livros produzidos foram Lugar de Negro, de 1982, com o sociólogo argentino Carlos Rasenbaum, e o segundo, Festas Populares no Brasil, de 1987,
premiado na Feira de Frankfurt. Célia Maria Marinho de Azevedo graduou-se em jornalismo pela USP em 1974 e em ciências sociais pela USP em 1983. Ela fez mestrado em História pela Unicamp, mestrado e doutorado em História pela Columbia University. Como docente da Unicamp, atuou em 2 campos de interesse, História do Brasil e História dos Estados Unidos. Nesses campos, dedicou-se à pesquisa e a cursos em História do Racismo e do Antirracismo, Escravidão e Abolicionismo numa perspectiva comparada, História da Maçonaria e Teorias da História. Em anos recentes, abriu um novo percurso em literatura, tendo publicado um livro de contos infanto-juvenis e um romance. Depois de ter publicado o emblemático Onda Negra, Medo Branco, O Negro no Imaginário das Elites, século XIX, em 1987, foi a vez do livro Abolicionismo, Estados Unidos e Brasil, uma história comparada. Em 2003, ela publicou Antirracismo e seus Paradoxos, reflexões sobre cota racial, raça e racismo. Um ano depois, uma coleção de 7 artigos que a Célia escreveu entre 1997 e 2003. E a nossa terceira intelectual, né, que a gente vai conhecer o pensamento hoje, é a Maria Aparecida da Silva Bento, mais conhecida como Cida Bento, nasceu em São Paulo, filha de um motorista e um servente. Foi a primeira pessoa da família a concluir o ensino superior. Trabalhou como professora de educação básica, psicóloga ocupacional no setor privado e no Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. É uma psicóloga e ativista brasileira, criadora, né, fundadora e coordenadora do CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, que atua na redução das desigualdades raciais e de gênero no âmbito do trabalho. É doutora em psicologia pela USP, onde defendeu em 2002 a tese Pactos Narcísicos no Racismo, Branquitude e Poder nas organizações empresariais e no poder público. É coordenadora geral das edições do Prêmio Educar pela Igualdade Racial e de Gênero, coordenadora do projeto Conteúdos Materiais, Educação à Distância e Formação de Redes pela Diversidade na Educação Infantil. Com uma parceria da UFSCar, né, e com o MEC. Membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e é professora visitante na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Em 1990, fundou com Ivair Augusto Alves dos Santos e Edil Silva Júnior o CERT. Em 2015, foi nomeada pela revista The Economist como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade. Bom, essa é a ordem cronológica de produção dessas 3 intelectuais que se referenciam umas às outras, né? Principalmente a Cida, que é a última, que faz referências ao trabalho da Célia e que faz referências ao trabalho da Lélia Gonzalez. Agora, eu vou inverter a ordem para que vocês possam compreender como é que, a partir desses trabalhos, a Cida chegou a, não só a Cida, várias outras e outros, né, intelectuais negros, mas em especial, né, a Cida que nós estamos tratando hoje, chegou às concepções do pacto narcísico no racismo, né, e a noção socio-racial da branquitude. Então, eu vou começar cronologicamente com a tese da Onda Negra, Medo Branco, o imaginário sobre o negro nas elites do século XIX. Eu vou pedir um pouco de paciência de vocês. É claro que, uma vez que eu estudo essas autoras, né, e a gente discute essas autoras no NUPED, estudamos coletivamente todas as obras, né, as 3 obras, eu não gostaria que vocês me vissem como uma tradutora do pensamento delas. Eu gostaria que vocês conhecessem o pensamento dessas autoras, que elas tivessem voz nesse exato momento. O protagonismo é delas.
Então, eu estou colocando aqui trechos de textos, vou pedir paciência de vocês, seria muito mais fácil ficar falando e não apresentar nenhum texto, mas como a minha perspectiva como educadora, né, principalmente uma educadora negra, que não perde a oportunidade de fazer referência à minha ancestralidade mais próxima, ou seja, todos os intelectuais negros, né, que vêm militando no Brasil há mais de décadas, né, vamos nortear aí mais ou menos desde a década de 20 e 30 no Brasil, né, com a Frente Negra Brasileira. Então, eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, mas eu gostaria de colocar essas mulheres, essas intelectuais, conversando com vocês a partir do texto delas, né? Então, esse aqui é o resumo da obra, né, que está lá na tese dela, da própria Célia, ela traduzindo o que é que ela vai apresentar no trabalho como um todo, né? Ela diz o seguinte: o trabalhador negro do século XIX, tanto ainda escravizado quanto já liberto, né, passou a ser desqualificado como força de trabalho e também como futuro cidadão brasileiro, à medida que cresciam as possibilidades de uma grande imigração europeia, impulsionada por uma corrente de políticos imigrantistas de São Paulo. Contando ainda com a simpatia de diversos abolicionistas, a preocupação com o aumento dos crimes e revoltas de escravos na província de São Paulo durante a década de 1870 contribuiu para consolidar a política imigrantista. Argumentos construídos com base nas teorias científicas racionais eram cada vez mais usados ao longo dos anos 70 e 80, né, do século XIX, para descartar os descendentes de africanos. Os negros eram definidos como membros de uma raça inferior, tendendo fatalmente à ociosidade, à degradação social e ao crime. Apenas o imigrante branco poderia instaurar um tempo de paz e de progresso no país, contribuindo para a formação de um verdadeiro povo brasileiro e para a construção de um novo Brasil. A argumentação herdada dos imigrantistas do século XIX havia permanecido na historiografia do presente, destituída, porém, do seu teor racista. Está presente até hoje, é isso que a gente vai ver com a última intelectual. Quais são os principais focos dessa obra, desse livro, né? A construção do imaginário social sobre o negro e a negra, a construção do imaginário social sobre o branco e a branca. E eu esqueci de colocar aqui, mas também há várias considerações sobre os mestiços, todas considerações de desqualificação. Os projetos emancipacionistas, que era a ideia de que o Brasil estava atrasado em relação ao Ocidente, né? Europa, Estados Unidos, então que o Brasil precisava entrar na rota da emancipação, do Estado moderno, e que, portanto, precisava de um novo povo para um novo país, né? E os projetos imigrantistas, né? Eu vou dar destaque especial para os projetos imigrantistas, uma vez que a gente está conversando aqui sobre branquitude, né? Então, esse aqui, que eu quero apresentar para vocês terem uma ideia do rol, né, de abordagens que a Célia fez, né? Então, ela vai começar lá, olha, o primeiro capítulo, Em Busca de um Povo. Projetos emancipacionistas, o inimigo interno domesticado, notadamente o liberto, o escravizado liberto e os mestiços, o ócio e latifúndio, pedagogia da transição, mulheres ao trabalho, projetos imigrantistas, sonhos brancos, o paraíso racial brasileiro, o imigrante e a pequena propriedade, projetos abolicionistas, a estratégia da conciliação, o paraíso possível, liberdade, terra e trabalho. E no capítulo 2 ela vai tratar dos políticos e a onda negra, né? As ideias dos políticos na Assembleia Legislativa de São Paulo. A batalha contra o tráfico, a passos de gigante, pisando sobre um vulcão, conflitos norte e sul à vista, cenas de sangue, radicalização parlamentar, imigrantes rebeldes e negros perigosos, o nacional livre em debate, o imigrante imprestável,
coação ao trabalho e controle do tempo, estratégias disciplinares, vadiagem e escassez de braços? O sentido racista do imigrantismo, bem-vindos brancos. O perigo amarelo, né, quando está lá ó, o imigrante imprestável, são os chineses. O grande avanço imigrantista, a defesa da barreira à onda negra, do escravo traiçoeiro ao escravo fiel, o imigrantismo consolidado, basta de negros, o último debate, italianos, afinal, a solução. Capítulo 3º, o não quero dos escravos, dos políticos, crimes de escravos, revoltas, fugas e apoio popular, a pátria em perigo, pela União Nacional. Capítulo 4, abolicionismo e controle social, a defesa da ordem, ordem e coação, ordem e orientação, denúncia do racismo, integração e cidadania. Vocês observarem um escopo, né, muito atual, né, das reflexões que ela está fazendo sobre a elite branca brasileira no século XIX. E aí, quais são as fontes que foram consultadas, né, que a Célia consultou para trazer todas essas reflexões? São livros frequentemente citados pela historiografia, mas quase nunca abordados em seu conteúdo, a não ser o destaque de algumas propostas relativas à escravatura. Teve de tudo, né, de propostas. Eu vou comentar algumas. Artigos assinados de jornais e coleções de jornais, anais parlamentares da Câmara Geral e das províncias, relatórios presidenciais e policiais, correspondências oficiais e particulares, a literatura de viajantes estrangeiros, né, a gente vai ver um francês aqui dando uma ideiazinha, né, para miscigenação, entre outras ricas fontes do período. Para compreender como se deu politicamente esse sucesso imigrantista, ela dizendo, recorri aos anais da Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo, acompanhando passo a passo os debates travados pelos deputados ao longo das décadas de 1870 e 1880, ou seja, 8 anos antes da assinatura fake da libertação dos escravizados, né? Qual era a grande questão para esses pensadores intelectuais estrangeiros que vieram para o Brasil, né? E de todos esses políticos, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo? A grande questão para eles é o que fazer com o negro, antes mesmo da assinatura lá daquela lei. Discute-se a questão de falta de braços. O paulista entendeu que o negro já era inoportuno. Não podia mais ser tolerado na província, ao lado dos nossos fóruns de povo civilizado, das nossas condições de adiantamento moral e cristão. Fechou sua porta e disse, não entra mais negro nenhum. Quis se abrir algumas frestas por meio de exceções, mas a Assembleia levantou-se e disse, não, a lei é absoluta, não entra mais negro. Okay? Isso em 1884. Então, aqui eu vou citar alguns trechos, né, para a gente pensar bem esse processo dos imigrantistas, né, e como é que eles desqualificavam, e eu gostaria que vocês percebessem tudo o que eles vão dizendo, né, construindo um imaginário social sobre os negros, social e racial, e o imaginário social e racial sobre os brancos, né? Então, os brancos são assim, os negros são assim, os brancos são assim, os negros são assim, e esse imaginário está vigorando até hoje no Brasil, né? Então, ela diz o seguinte, numa palavra, a raça inferior negra, embora escravizada, teria determinado a má evolução ou a não evolução dos brasileiros brancos. E assim, despido da imagem de vítima que estava sendo construída pelos abolicionistas, o negro passava a incorporar o de opressor de toda uma sociedade. Finalizando, Pereira Barreto propunha políticas para assegurar condições favoráveis à imigração europeia, tais como a preparação da religião do Estado, a grande naturalização, o casamento civil, a secularização dos cemitérios e elegibilidade dos não católicos, né, para receber a mão de obra imigrante protestante, né?
Sem isso, e mais um severo controle social sobre os negros, que existe até hoje, não é? A força de segurança é uma força de segurança pública para proteção dos brancos e para controle e vigilância, não é? Dos negros, né? Isso se mantém até hoje, né? Os anuários de segurança pública brasileira estão aí mostrando que é isso, né? Não se conseguiria garantir as simpatias da Europa sem adequar o Brasil e as suas legislações para receber essa mão de obra europeia e atrair uma grande corrente migratória e, consequentemente, seria absolutamente impossível resolver a questão do trabalho se não viesse esta mão de obra, não é, para a emancipação do país, porque a maioria do nacional brasileiro, que era majoritariamente indígena, mestiços e pretos, não servia como mão de obra para este novo Brasil. Mais um trecho? Ora, para que o imigrante, olha o que eles dizem, ativo, laborioso, inteligente, progressivo, venha para o Brasil, é preciso que este país ofereça condições de bem-estar para si e para a sua família, impossíveis de encontrar na Europa. Se a gente fizer isso, se a gente estruturar o Brasil para dizer que aqui tem muito mais condições e condições melhores do que ele encontra esse imigrante na Europa, ele virá, com certeza. Era assim, mais um trecho, o negro, elemento considerado de raça inferior, porque descendente de africanos, viciado, imoral, incapaz para o trabalho livre, criminoso em potencial, inimigo da civilização e do progresso, que os discursos imigrantistas repudiavam abertamente, e em uma época em que as teorias sociais ainda estavam longe de cair em desuso. Para conseguir cachaça, ele rouba. E sacrificando toda esta paixão, inclusive a própria liberdade, ele trabalha até no domingo. Então, espero que no debate a gente consiga discutir um pouquinho mais sobre como é que isso está no Brasil até hoje, não é? Nos dias atuais. Mais um trecho da Célia. Iniciado este salutar processo de miscigenação, a lei da seleção natural determinaria, por seu turno, a vitória final da raça branca sobre a raça negra e indígena. E ainda se obteria uma espécime de homem ariano superior, plenamente ambientado ao continente americano. América Latina, né? Quem chama americano hoje em dia, quem se chama de americano hoje em dia, a América é isso, são os do norte da América, né? Não os do sul da América. Contudo, para que esta evolução pudesse assim ocorrer, era preciso intervir na história ou na natureza e injetar mais brancos no espaço até então ocupado predominantemente por negros e índios. Era por isso, precisamente, que se fazia presente a necessidade da imigração europeia, com todo o seu poder de purificação étnica. Para o cearense Domingos José Nogueira Taguaribe, médico, político e proprietário radicado em São Paulo, havia uma perigosa desproporção racial entre brancos e não brancos na sociedade brasileira. Na obra, algumas palavras sobre a imigração, meios práticos de colonizar colônias do Barão de Porto Feliz e estatistas do Brasil, publicado em 1877, Jaguaribe chama atenção para o fato de que numa população de cerca de 10 milhões de pessoas, apenas 3 milhões e 800 mil aproximadamente pertenciam à raça branca. Enquanto os restantes, 6 milhões e tantos, distribuíam-se entre negros, índios e, sobretudo, mestiços. Em suma, o que a estatística estava a demonstrar com todas as letras era nada mais que uma assustadora, de acordo com ele, decadência da raça branca e o avanço dos mestiços, ao contrário das teses que previam o desaparecimento destes. Uma das teses, por exemplo, dizia que se as políticas públicas do Estado brasileiro fossem boas, né, incentivassem para criar uma pequena Europa no Brasil, na data de 2011, isso lá no século XIX, eles prevendo, né, para o século XXI, no Brasil só existiriam brancos caucasianos.
Deu errado o projeto. Diante desses fatos, era preciso pensar urgentemente num modo de obter o aperfeiçoamento das raças no Brasil, em ordem a melhorar e não a retrogradar, pois o africano devia cruzar com o mulato e este com o branco, não é? Então, não o africano com o branco, o africano com o mulato com o branco. Eles estabeleciam até como deveriam ser essas miscigenações. E aí, um dos pensadores, né, francês radicado no Brasil, o médico Louis Coty, ele diz o seguinte, que ele acreditava que não havia nenhuma jovem negra que não se sentisse feliz em ser escolhida pelo seu senhor para a parceira sexual. Então, a miscigenação, que é a base da violência e estupro no Brasil, o francês, radicado nesse paraíso europeu, né, criado pelo Estado brasileiro, vem aqui para dizer que, olha, seria uma honra para essas mulheres, né, escravizadas ou não, mestiças, serem tomadas, serem estupradas por imigrantes brancos. E aí a gente vai lá para os incentivos com o transporte dos imigrantes para o Brasil, né? Então, está lá datado, né, documentado lá no livro da Célia. Em 1881, olha só, 1881, 7 anos antes da assinatura fake, o governo do estado de São Paulo passa a pagar metade dos custos de transporte, devendo o restante ser saldado pelo imigrante ao fazendeiro que o importava. Em 1884, o governo começa a reembolsar integralmente os gastos com passagem. E em 1885, o governo passa o Estado brasileiro a subsidiar, a pagar completamente os custos do transporte. Além desses, no livro vocês encontram também as políticas públicas que regulamentavam os arrendamentos de terra para os imigrantes e para eliminar a competição com os nacionais. Então, eles criaram políticas públicas que forçavam com que as pessoas negras, né, os mestiços e os negros libertos, fossem obrigados a sair dos centros das cidades e irem para trabalhar fora, na área rural, porque os centros das cidades deveriam ser ocupados pelos imigrantes. Então, eles vão dizer, não é possível manter nacionais aqui, porque eles vão competir com os imigrantes. Nós não podemos permitir isso. Então, vamos e criaram várias políticas públicas para fazer com que esses negros fossem expulsos da cidade, de São Paulo, notadamente, que era um centro para onde reverberava, né, como deveriam ser os demais centros políticos, pensa, cria e executa políticas públicas para fazer com que as populações negras fossem expulsas das cidades, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para isso. É notório, a Célia dizendo, entre os historiadores, o fato de que os europeus que migraram para o Brasil vinham de zonas economicamente decadentes, senão não viriam, não é? Continuariam na Europa. E traziam como única bagagem técnica a experiência do trabalho rural, ou seja, a mesma do ex-trabalhador escravizado. Entretanto, para justificar a exclusão do trabalho negro e a massiva imigração europeia, alguns acadêmicos fizeram apologia do imigrante, da sua superioridade técnica, moral e estética, bem como da sua vocação revolucionária. Mas você vê nas atas das assembleias que eles diziam: queremos o melhor imigrante, é o dos Estados Unidos, é o norte-americano. Se não for ele, a gente traz o europeu. Mas não pode ser qualquer europeu. Tem que ser, de preferência, europeus dóceis que não estejam envolvidos em sindicatos, não é? Os chineses, eles não queriam em hipótese alguma, mas teve a leva de chinês e de japonês, não é? A sociedade brasileira empreendeu ações concretas para apagar essa mancha negra da história, como fez Rui Barbosa, que queimou importante documentação sobre esse período. Porém, essa herança silenciada grita na subjetividade contemporânea dos brasileiros. O silêncio não pode apagar o passado, e é por isso que existe um movimento social negro para fazer com que essa memória não seja mais silenciada, né? Senão ele vem fazendo isso há muito tempo no Brasil. É uma pena que ele não entra, não é? As reflexões desses intelectuais negros e negras não entram nas escolas, não entram nos institutos, não entram nas universidades, né? Mais uns dados. Imigração em números.
Entre 1871 e 1920, ingressaram no Brasil cerca de 3.400.000 europeus, dos quais pelo menos 1.300.000 italianos, 900.000 portugueses, 500.000 espanhóis, dentre outros. Importante observar que, num período de meio século, o Brasil recebeu um número de imigrantes muito próximo ao número de escravizados que aqui desembarcou em 3 séculos e meio. Dados do censo realizado na cidade de São Paulo em 1893. 55% dos residentes na cidade eram imigrantes, ou seja, quase a metade. Mas 84% dos trabalhadores da indústria manufatureira eram imigrantes. 81% dos empregados no ramo de transporte eram imigrantes. 72% dos empregados no comércio eram imigrantes. Agora nós vamos para Lélia Gonzalez, né? Então, esse é o índice da obra, né? Lélia produziu junto com o sociólogo argentino Carlos Hausberg, né? Então, vamos lá, você tem esse aqui é o índice, você tem lá o movimento negro na última década, então ela conta toda a história do movimento negro, né? O golpe de 64, o novo modelo econômico e a população negra, movimento ou movimentos negros, né? Então a Lélia fez um trabalho maravilhoso que ela, estando no Rio de Janeiro, ela foi a Salvador, ela foi no Centro-Oeste, ela foi no Norte, ela foi no Sul, ela articulou os diferentes movimentos negros no Brasil, e eles existem até hoje, né? A gente aumentou exponencialmente o número, é de se notar, assim, né, de uma forma absurda, que com toda a produção intelectual feita por todos esses intelectuais aí, organizados e tudo mais, não é lido em lugar nenhum, não é? A não ser quando negros colocam essa bibliografia dentro das disciplinas para que os nossos alunos, principalmente os de Diamantina, majoritariamente negros, conheçam intelectuais negros, né? E não fiquem o tempo todo lendo o Ocidente e intelectuais brancos, imaginando que negros não produzem, né, pensamentos, reflexões políticas, né? Movimento ou movimentos, experiências e tentativas, a retomada política e ideológica, o movimento negro unificado contra a discriminação racial, raça, classe e mobilidade, né? Aí já é o Carlos Rasenbaum, estudo das relações raciais nos Estados Unidos, relações entre negros e brancos no Brasil, racismo e desigualdades raciais no Brasil e tem aquele apêndice no final, o negro na publicidade. Então, eu estou trazendo para vocês um trechinho de abertura dos textos dela, né, desse livro, né, da primeira parte aqui, que são produções da Lélia, né, e ela diz o seguinte, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer como é que esse discurso está aí, ó, na ordem natural dos discursos na sociedade brasileira. E isso ela está publicando lá na década de 80, né? Os diferentes modos de dominação das diferentes fases de produção econômica no Brasil parecem coincidir num mesmo ponto: a reinterpretação da teoria do lugar natural de Aristóteles. Desde a época colonial aos dias de hoje, a gente saca a existência de uma evidente separação quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e dominados. O lugar natural do grupo branco dominante, e aí quando a gente está falando grupo branco dominante, não é óbvio que não é o branco que mora na periferia, o branco pobre, né? que conhece o que é ser negro no Brasil. Nós estamos falando do branco da classe média e aquele lá daquela classe que a gente nem vê a cara dessas pessoas, né? Os grandes milionários do Brasil. O lugar natural do grupo branco dominante são moradias amplas, espaçosas, situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidas por diferentes tipos de policiamento, desde os antigos feitores, capitães do mato, capangas, até a polícia formalmente constituída. Desde a Casa Grande do Sobrado aos belos edifícios e residências atuais, o critério tem sido sempre o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto, evidentemente. Da senzala às favelas, cortiços e porões, invasões, alagados e conjuntos habitacionais, cujos modelos são os guetos dos países desenvolvidos. Dos dias de hoje, o critério também tem sido simetricamente o mesmo, a divisão racial do espaço. Não é uma divisão natural,
não é? É uma divisão ideológica, política, não é? O racismo ambiental, os teóricos do racismo ambiental já apresentam como é que essas divisões espaciais são determinadas com corte racial, né? Então, mais um trechinho dela, e essa parte em negrito é minha. Do passado para o presente, 2 Brasis para 2 grupos de brasileiros completamente diferentes. Ela está escrevendo aqui no período do conhecido milagre econômico, no período da ditadura militar, né? E ela diz o seguinte: no caso do grupo dominado, o que se constata são famílias inteiras amontoadas em cubículos, cujas condições de higiene e saúde são as mais precárias. Além disso, aqui também se tem a presença policial, claro, para controlar. Só que não é para proteger, mas para prevenir, para reprimir, violentar e amedrontar. A sistemática repressão policial, dado seu caráter racista, segundo a polícia, todo crioulo é marginal até que se prove o contrário, tem por objetivo próximo a imposição de uma submissão psicológica do medo. Enquanto isso, o discurso dominante justifica a atuação desse aparelho repressivo, falando em ordem e segurança sociais. A partir daí, o sistema se beneficia com a manutenção de tais condições, na medida em que, desse modo, conserva à sua disposição a mão de obra mais barata possível. Isso porque a comunidade negra nada mais é do que mão de obra de reserva, utilizável segundo as necessidades do sistema. Ou seja, além dos aspectos acima sinalizados, a estratégia também se exerce de maneira a favorecer os patrões, mediante a repressão policial. Pressionado pela polícia de um lado e pelas péssimas condições de vida do outro, o negro oferece a sua força de trabalho por qualquer preço no mercado de trabalho. Vou lembrar lá que a mesma temática no século XIX, ele pode trabalhar por cachaça, não é? Coloque ele numa situação de extrema vulnerabilidade e você faz ele trabalhar para você como quiser, porque ele precisa sobreviver, não é? Enquanto isso, os novos setores da classe média funcionavam como suporte ideológico do milagre. Era a grande euforia do ninguém segura esse país. Eletrodomésticos, carro do ano, TV a cores, Copa 70, Irmãos Coragem, compra de apartamento, de casa na praia, na montanha, disso, daquilo e muito mais. Portanto, nada mais natural que a gente vê nos plásticos dos automóveis expressões tais como Brasil, ame-o ou deixe-o. Enquanto isso, dos subterrâneos do regime emanavam odores, pestilências, acompanhados de choro e ranger de dentes. Curioso que provenientes de jovens dessa mesma classe média. Mais um trechinho da Lélia. A ideologia de branquitude, óbvio, é corrosiva para todos os grupos sociais que formam esse país, né? E que estão aí. Vale recordar, diz ela, aqui um fato muito interessante, que nos remete à ideologia do branqueamento. Como se sabe, ela consiste no fato de os aparelhos ideológicos, todos eles, família, escola, e escola vai de todos os níveis até a universidade, igreja, meios de comunicação e tantos outros, veicularem valores que, juntamente com o mito da democracia racial, apontam para uma suposta superioridade racial e cultural branca. Vale notar que é justamente por aí, por essa articulação entre o mito e a ideologia, que se deve entender o caráter disfarçado do racismo brasileiro. De acordo com a nossa companheira do Movimento Negro Unificado, Neuza Santos Souza, em seu importante trabalho sobre o drama de ser negro no Brasil, tais mecanismos de ocultamento e negação são devidos ao fato de, em termos psicanalíticos, o que a Cida Bento vai tratar, o branco ser vivenciado como um ideal ao ego, como natural, não racial, como a norma. De nossa parte, de acordo com as pesquisas do Cheikh Anta Diop, senegalês, africano, óbvio, e também numa perspectiva psicanalítica, a universal fobia de negro remeteria justamente ao contrário,
que foi o epistemicídio, que matou o berço da civilização, não é? Que está lá no continente africano até hoje, não é? E do silenciamento que ainda se perpetua quando não se insere toda essa história de verdade não falseada dentro das instituições educacionais. Mas isso é assunto para um outro papo, Lélia falando, posto que a reprodução da ideologia do branqueamento é um fato concreto que só confirma o que a Neuza disse. Uma última reflexão que não é da Lélia, é do Carlos Rasenbaum, mas está dentro do livro Lugar de Negro, e como os dois assinaram, significa que a Lélia estava de acordo, né? Ela confirmava essa composição, né? O que justifica, então, esse silenciamento, essa indiferença, essa crítica às ações afirmativas? O que justifica dizer que racismo é coisa de negro, é um problema do negro, não é? É tema de negro. Vamos lá. A visão segundo a qual o racismo só gera ganhos materiais para a classe capitalista e perdas para todos os outros trabalhadores, indistintamente, subestima os benefícios econômicos acumulados ao longo do tempo por uma parcela significativa da população branca pelo simples confinamento do negro às posições inferiores da hierarquia social. Metade da população não concorre, não é? Só tem um grupo concorrendo entre si. A outra metade eu desqualifico, portanto, não há competição, não é? Então ele diz, ela continua, o resultado são as práticas racistas de seleção social e o acesso preferencial dos brancos às posições de classe que comportam maior remuneração, prestígio e autoridade. Este raciocínio sugere a possibilidade de que a perpetuação das práticas racistas esteja relacionada à estrutura de interesses materiais, situação competitiva e benefícios simbólicos de grupos da população branca, além dos detentores do capital. O racismo, que alguns veem como endêmico a alguns ou todos os setores da classe trabalhadora branca, não tem sido capaz de criar um sistema econômico alternativo e ainda deve, no melhor dos casos, perceber suas estratégias dentro dos parâmetros do capitalismo. Porque a menos que uma visão de uma ordem social melhor possa ser concretizada e relacionada às possibilidades presentes, as pessoas lutarão por aquilo que podem conseguir dentro desse sistema excludente, segregacionista, piramidal que existe até hoje no Brasil. Agora eu estou passando para a última obra, não é? Que é a tese da Cida Bento, Pactos Narcísicos no Racismo, Branquitude e Poder nas Organizações Empresariais e no Poder Público. E aí, como eu disse, estou sendo fiel, vocês estão vendo que são só os trechos delas, né? Eu vou ler o resumo da tese da Cida para vocês, que aqui já tem, inclusive, a conceituação de como funciona esse pacto, né? Ela diz o seguinte: esta tese trata das manifestações da racialidade branca no discurso dos gestores de pessoal, chefes e profissionais de recursos humanos, de 2 prefeituras do Sudeste brasileiro. Seu objetivo é melhor compreender como se dá a reprodução das desigualdades raciais nas relações de trabalho no interior das organizações. E diz ela, a racialidade branca, entendida aqui como branquitude, é abordada como um elemento subjetivo, ocultado, que interfere na ação dos gestores nos processos de avaliação da força de trabalho, notadamente nos processos de seleção, promoção, treinamento, demissão e resolução de conflitos da instituição. Ao longo do texto, foi configurada a situação de desigualdade de negros e brancos no mercado do trabalho contemporâneo, bem como as tímidas respostas das organizações brasileiras a esse quadro. E ainda quando tem alguma resposta, ainda é criticado pela sociedade. A omissão e o silêncio de importantes atores do mercado de trabalho aparecem materializados nas entrevistas com os gestores, que a gente vai ouvir daqui a pouco, que raramente percebem o negro em seu universo de trabalho. Tudo se passa como se houvesse um pacto entre os brancos, aqui chamado de pacto narcísico, que implica na negação
no evitamento do problema com vistas à manutenção de privilégios raciais, que eles não chamam de privilégio, chamam de mérito, não é? O medo da perda desses privilégios e o da responsabilização pelas desigualdades raciais constituem o substrato psicológico que gera a projeção do branco sobre o negro carregada de negatividade, desde esse primeiro período lá. O negro é inventado como um outro inferior, em contraposição ao branco que se tem e é tido como superior. E esse outro é visto como ameaçador. O negro ameaça, né? A onda negra, medo branco, né? Como ameaçador. Alianças intergrupais entre brancos são forjadas e caracterizam-se pela ambiguidade, pela negação de um problema racial, pelo silenciamento, pela interdição de negros em espaço de poder, pelo permanente esforço de exclusão moral, afetiva, econômica, política dos negros no universo social. Nesse contexto é que se caracteriza a branquitude como um lugar de privilégio racial, econômico e político, no qual a racialidade, não nomeada como tal, porque ela é tida como neutra, né? Branco não é raça, né? Só o negro e índio que é. Carregada de valores, de experiências, de identificações afetivas, acaba por definir a sociedade. Branquitude como preservação de hierarquias raciais, como pacto inconsciente, silencioso entre iguais, encontra um território particularmente fecundo nas organizações, as quais são essencialmente reprodutoras e conservadoras. Então, aqui ó, é o escopo, né, da tese, que, é claro, eu estou abordando só alguns trechos, né? Então, ela faz uma introdução, os objetivos da pesquisa, como é que foi esse histórico, os procedimentos metodológicos, vou falar um pouco sobre eles. No capítulo 1, ela fala das práticas discriminatórias no trabalho, né? Discriminação institucional, trabalho e raça no período contemporâneo, ações dos setores ligados ao mercado de trabalho, o poder público, o setor empresarial. No capítulo 2, do silêncio e da omissão à ação discriminatória. Discriminação racial e defesa de interesses, do medo do outro, projetar e assimilar, narcisismo e brancura. No capítulo 3, ela fala especificamente dos pactos, né? Raça e trabalho no Brasil, da herança que não se apaga, ascensão negra, medo branco. E no capítulo 4, gestão de recursos humanos, um breve histórico. Daí ela faz esse histórico, ele não tem subcapítulos. No capítulo 5, a voz dos gestores do poder público da prefeitura A e depois a voz dos gestores públicos da prefeitura B, não é? E eu vou trazer para vocês aqui algumas dessas falas. No capítulo 8º, né, as considerações, comentários finais, ela fala da instituição, reprodução e preservação dessa estrutura. E branquitude e poder. E assim se encerra a tese da Cida Bento. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a definição desse pacto, né? Que é um pacto inconsciente. Nenhum branco vira para o outro e fala assim, vamos ferrar um negro, não vamos deixar aquele programa. Não, isso é um pacto inconsciente, cultural, né? Você pode estudar Freud, você pode estudar psicanálise, vai entender como, né? Desde a ancestralidade você traz, né? Quase um DNA cultural em que a gente reproduz influências e tudo mais, né? Então é disso que se trata. O silêncio capturado neste trabalho, a omissão, a distorção do lugar do branco na situação das desigualdades raciais no Brasil tem um forte componente narcísico, de autopreservação, porque vem acompanhado de um pesado investimento na colocação enquanto grupo, como grupo de referência da condição humana. Então, esse grupo branco, é a referência neutra, não é racial, os outros são os outros, né? Os outros é que têm raça, os outros que têm etnia, os outros é que têm cultura e tudo mais, o branco é neutro. Quando precisam mostrar uma família, um jovem ou uma criança, todos os meios de comunicação social brasileiros usam quase que exclusivamente o modelo branco.
Dão uma entrada nos supermercados de Diamantino e vejam as imagens que eles colocam lá, né, do público que frequenta os mercados aqui, né? Para uma cidade que tem autodeclarados, né, de acordo com o último censo, que nem vai ter mais censo exatamente para a gente não ter esses dados mais para trabalhar em cima deles, né? No último censo, 73% da população de Diamantina, a população diamantinense se declarou negra, não é? Então, vamos pensar isso aí. Freud, em 1996, identifica a expressão do amor a si mesmo, ou seja, o narcisismo, como elemento que trabalha para a preservação do indivíduo e que gera aversões ao que é estranho, diferente. É como se o diferente, o estranho, pusesse em questão o normal, o universal, exigindo que se modifique, né? Eu lembro de uma gestora de educação que disse o seguinte: agora a gente vai ter que ficar contando a história dos negros, dos indígenas, vamos contar a história de todo mundo. A história de todo mundo é a história branca. Assim, a aversão e a antipatia emergem. Esse processo de considerar o seu grupo como padrão universal de humanidade e sentir-se ameaçado pelos que estão fora deste padrão foi estudado a partir de outro ângulo por Eduardo Said. Ele diz: temos um homo cínicos, um homo arábicos, um homo africanos e o homem normal. Bem entendido, fica sendo o europeu e os seus descendentes do período histórico. Isso é desde a antiguidade clássica, ou seja, eles são a norma, não é? Os outros são a exceção. E aí, vamos lá para a metodologia que ela usou, né? São análises de entrevistas realizadas de fevereiro a março de 1996 por duas psicólogas brancas, com formação em psicanálise. É importante porque não era uma negra perguntando para uma pessoa branca como é que ela organiza a sua atividade, como ela vê as pessoas que são subordinadas a ela, sendo ela gestora de recursos humanos, né? Ela se sentiu à vontade. Foram entrevistados gestores de pessoal, né, de recursos humanos, chefes e profissionais de recursos humanos, de duas prefeituras do Sudeste brasileiro. As secretarias de recursos humanos trabalham com aproximadamente 260 funcionários, que atuam em diversas frentes desses trabalhadores braçais, técnicos, administrativos, até os funcionários que têm curso superior. E aí, eu vou trazer um fatinho histórico, né, que está no livro Onda Negra, Mito Branco, né, da Célia, que a Cida retoma na tese de doutorado, Os Pactos Narcísicos no Racismo. Né? E a Célia disse o seguinte: o primeiro censo industrial, realizado em São Paulo em 1910, registrou que apenas 10% dos operários industriais eram brasileiros. A exclusão do trabalhador nacional e, portanto, do ex-trabalhador escravizado foi tamanha que, em 1931, no período do presidente Vargas, foi aprovada uma lei conhecida como Lei da Nacionalização do Trabalho, que obrigava as empresas a preencherem pelo menos 2/3 dos seus postos com trabalhadores brasileiros. Lei esta que, a propósito, ainda hoje consta na CLT. A inclusão do trabalhador negro na economia, mesmo nas margens, como revelam as estatísticas, deu-se apenas a partir dos anos 30, com a diversificação da produção e ampliação do parque industrial. E esta inclusão precária se deu à revelia das elites brasileiras, que, óbvio, eram contrárias a essa legislação. Agora, eu vou deixar vocês com as frases das pessoas que foram entrevistadas. E vocês vão ver como se reproduz aquilo que estava lá no século XIX, né? Então, eu vou ler algumas. Eu fico vendo assim, numa seleção mesmo, eu fico imaginando, talvez até eu estou aqui voltada para isso. De repente, uma pessoa linda, de olhos azuis, aí ela vira para a entrevistadora e diz: seus olhos são lindos, né? E um negro? Se os potenciais se equilibrassem, eu acho que a questão do estereótipo, ele, o branco, me convenceria, tá entendendo? Mais do que um negro. Então, eu acho que talvez seja por isso, seja pelo próprio preconceito, sabe? Segunda frase, outro entrevistado. O perfil do funcionário mais humilde seria, assim, esse sem instrução, né?
é que não tem condições econômicas muito boas, né? E que talvez aceite assim as instruções ou as ordens com mais facilidade do que os outros aí. Então, eu, na minha opinião, sabe, deveria enxugar a máquina, ficar só gente que está afim de trabalhar, sabe, com responsabilidade, é o que eu penso. Mesmo ele, outra pronunciamento, né, de entrevistado, mesmo ele, negro, ocupando esses cargos de chefia, você nota assim, ele é um pouco agressivo, talvez para defender um pouco o lugar dele, né? Eu vi em Nova York, né? As poucas vezes que eu fui lá, o negro lá, ele é mais ele, sabe como ele é? Preconceituoso, porque ele não se mistura com o branco, tá? Ele é agressivo também, tem essa parte agressiva, mas ele tem chances de crescer. O negro aqui no Brasil, ele ainda está muito ligado à escravidão. A própria postura dele é sempre a postura mais humilde, né? Então, por exemplo, o pessoal que pega chefia aqui na prefeitura, eu tenho a impressão que para o negro a discriminação é, de um modo geral, é muito grande ainda, muito grande. Eu tenho a impressão que existe em faculdades, sabe? Existem clubes, em certos clubes. Então, o negro é muito humilde, né? Quando ele é muito humilde, ele aceita, né? Como aquele que trabalha pela cachaça, ou tudo imaginário. Então, ele aceita, ele é mais submisso, mais julgado. Aquele que pega o cargo de chefia, ele é agressivo, né? Então, essa é um epíteto para todas as pessoas negras que ferem, né? Que forçam essa barreira e entram, porque ele se coloca quando não deveria se colocar, porque o que se espera dele é que ele seja humilde, né? Quando ele se coloca, olha que pessoa agressiva, né? Vamos lá. Mais uns 3 trechinhos. Geralmente, é uma classe que dá muito trabalho, né? Acho que é onde você encontra maior número de drogado, de alcoólatra, né? Também de revolta. Acho que eles ficam revoltados. O social, nível, é razoável. Tem gente que tem condições de ter uma casinha, tem os filhos que estudam. Para mim, a maioria é negro nesse cargo. São pessoas mais de pele morena. Para mim, mulato já é negro, né? Aqui no Brasil, que a gente costuma dizer mulato, moreninho, marrom, sei lá o quê, entendeu? Mas é negro, né? Não adianta fugir dessa. Preto. Não é para diminuir, mas é para ele assumir, é para ele lutar pelos direitos dele. Falar a palavra negro, sabe? Isso é uma ofensa. Nossa, eu vejo isso aqui em casa assim. Não, ninguém fala isso aqui. Outra frase. Quer dizer, a própria sociedade já criou o problema antes. Porque não tem como resolver depois. Como é que você vai, por exemplo, falar eu quero que X% dos engenheiros de uma empresa sejam negros? Se você não tem quantidade suficiente de engenheiro negro para ocupar a posição naquela empresa. Não dá para corrigir. Por exemplo, se você não deu igualdade de condições para as pessoas galgarem a mesma condição, como é que você vai querer corrigir no fim? Você tem que corrigir na base, e não depois de ter acontecido o fato. Eu acho que tem que partir da própria sociedade negra. É assunto de negro, é coisa de negro. E da própria sociedade de mulheres e mulheres negras. Elas se organizarem aí. Da formação empresarial para que elas possam se desenvolver. Eu acho que aí sim é o papel da prefeitura. Agora, a partir daí, entrar no mercado e ter competência vai depender do próprio grupo. Ok. Bom, no debate, eu acho que, né, vocês me derem uma oportunidade, aí eu falo um pouco mais a respeito. Por enquanto, eu só quis ser fiel ao pensamento dessas autoras que estão falando por si, não é? Mas eu gostaria de terminar assim, para todas as pessoas que estão me ouvindo. Há uma bibliografia extensa, produzida no Brasil praticamente desde o final do século XIX, uma bibliografia que se volta para o Brasil, uma bibliografia não míope, não estrábica, que olha para o Brasil a partir de paradigmas e pressupostos europeus ocidentais, não é? Então, eu gostaria de terminar citando uma outra intelectual negra,
que num texto recentemente publicado, intitulado 7 lições de lideranças que aprendi com mulheres negras, né, que é a Clara Maria Guimarães Marinho Pereira, mestre em desenvolvimento econômico, com concentração em economia social e do trabalho pela Unicamp, especialista em planejamento e orçamento pela ENAP, bacharel em administração pela UFBA. E a primeira lição que ela dá, eu gostaria de finalizar com ela. Ela diz: nossos passos vêm de longe. Se hoje temos a possibilidade de contar com as referências políticas e teóricas que municiam nosso ser no mundo e nossas lutas específicas, é porque mulheres de gerações que não precederam, que nos precederam, lutaram por estabelecer um campo de práticas e reflexões centradas na mulher negra. A minha possibilidade de usar o meu cabelo natural, me aceitar como sou e me perceber bonita, a articulação entre negritude, psicanálise, estética negra e política. A minha possibilidade de estudar gênero e raça de forma articulada na universidade em vários campos disciplinares precedeu-se à conquista de espaços nas ciências, organizando memórias e debates. E, mais recentemente, de ações afirmativas para o acesso à universidade e à provisão do magistério superior, mas o financiamento de linhas de pesquisa sobre o assunto. Se posso fazer o meu trabalho articulado à questão da mulher negra, seja em empresas ou no serviço público, é porque as mulheres negras brasileiras pautaram a necessidade de uma intervenção específica e sofisticada para este público. Se posso usar as redes sociais para me manifestar, é porque variadas mulheres se apropriaram desse espaço, popularizando o saber científico e ancestral. Nossas capacidades de hoje são frutos de esforços individuais e coletivos, articulados com suor e lágrima daquelas que vieram antes de nós. Como antes foi feito para nós, as possibilidades e os sentidos das novas gerações de mulheres negras se constroem no agora, com a sua e a minha colaboração. Não precisamos procurar referências em outro lugar, nós, negros, que não no próprio Brasil. O Brasil vem produzindo reflexões há décadas nesse país. Vamos conhecê-las. Para finalizar, eu gostaria de indicar, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, um livro, o primeiro livro, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, que é uma autora branca, a Lilia Weiner Schuckmann, que fez esse trabalho mostrando que há hierarquias dentro da branquitude, com maior aceitação do branco mais caucasiano, olho claro, cabelo curto, para aquele encardido, sei lá, o pardo limítrofe, o pardo que não tem tantos traços negroides e tudo mais. Então, está nesse grupo. E o outro livro, Branquitude, Estudos sobre a Identidade Branca no Brasil, da Tânia Miller e do Lourenço Cardoso. Então, eu fico aqui com o meu agradecimento dessa oportunidade de poder conversar com vocês aqui. Adna, minha filha, muito obrigada mais uma vez pela sua apresentação, pela brilhante apresentação, né? Sempre bom te ouvir, sempre muito bom te ouvir, na verdade, né? Você conseguiu escolher trechos das obras, né? E aí eu fui pontuando aqui algumas coisas que falam sobre o mito da democracia, que fala sobre o racismo estrutural, a importância da mulher na sociedade, sobretudo a mulher negra, né, que eu acho que a gente vai conseguir debater isso mais à frente, sobre o embranquecimento, o padrão de normalidade, né, os estereótipos que recaem sobre a população negra, cotas socio-raciais, a branquitude, a interseccionalidade e o silenciamento. Então, assim, você conseguiu, você foi muito feliz, eu acho, assim, na minha opinião, nas escolhas, né, desses trechos das 3 obras, né, que foram indicadas para hoje, né? Mas antes mesmo da gente abrir para discussão, né, para a gente trocar aí figurinhas,
Eu gostaria que os nossos ouvintes, quem está aí presente na live, colocasse aí, fizesse a autodeclaração, né, de raça, cor da pele, para a gente poder avaliar no final, né, como que está a nossa participação, né? A gente está numa live para discutir branquitude, né? E vamos ver quem que está aqui para nos ouvir, né? Eu acho que isso é importante, né? Colocar. A Cleonice depois vai fazer para a gente a contagem dessa autodeclaração, e aí, assim que tiver, a gente discute. Então, assim, né, na verdade, eu gostaria de abordar vários tópicos, né, mas como a minha função é de mediar, né, e não de participar, né, eu vou só sulear mesmo uma discussão, vou trazer uma pequena reflexão, na verdade, né, que foi uma experiência vivida por mim, né, para a gente começar essa discussão de hoje, né. A Cida Bento, né, ela coloca no seu texto, e aí ela fala, né, dos pactos narcísicos, né, entre brancos, e ela coloca assim, abre aspas, conscientemente ou não, né, esses pactos, eles têm o objetivo de reproduzir as desigualdades raciais, fecha aspas. Eu estou agora, atualmente, iniciando o meu processo de formação em psicanálise, sabe? Uhum. E aí, lendo essa parte do inconsciente consciente, eu fico pensando o seguinte, enquanto a gente alimentar esse discurso, né, que esse pacto, ele pode ser um pacto inconsciente, a sensação que eu tenho é que nessa estrutura nossa racista, ela vai permanecer, ela não irá alterar. Principalmente porque o conceito que as pessoas levam de inconsciente é diferente do conceito da psicanálise, né? Então, assim, o conceito de inconsciente fica um conceito, assim, como se eu não sou culpado de nada, né? Foi o meu inconsciente que atuou, né? Uhum. E aí, no final das contas, né, a pessoa lava as mãos dela. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. E aí, para exemplificar, né, eu trago essa discussão porque eu sou epidemiologista, né, fiz parte do gabinete de crise da prefeitura aqui de Diamantina, né, você como é minha amiga, você acompanhou durante esse processo todo, né, aqui, e aí eu fui excluída desse gabinete de crise sem receber em nenhum momento nenhum documento oficial da presidência, de nenhum membro, em nenhum momento. Né? O que eu recebi, na verdade, foi um telefone sem fio, que me ligaram, uma pessoa que não tinha nada a ver com o gabinete de crise, e me ligaram falando isso. E aí a minha reflexão, né, o que eu fiquei pensando ao ler os trabalhos... Ih, cadê a Ana? A Ana caiu ou fui eu que caí? A Ana caiu. Então entra a Fernanda aí. Ô, Cleonice. Voltei. Ah, show. Foi dar um passeio. Estranho isso, hein? E aí, eu fiquei pensando o seguinte, se fosse, né, um homem branco hétero, né, a exclusão aconteceria, né? Primeira coisa, ele seria excluído. E como seria essa exclusão? Aí, num segundo momento, se fosse uma mulher branca, né, provavelmente ela seria excluída também. Mas como seria essa exclusão, né? Aí eu fico pensando no final das contas, né, o que eu quero discutir aqui mesmo, é se não seria realmente o momento da gente assumir que partindo do princípio que a sociedade é estruturalmente racista, né, e que as organizações repetem, a nossa universidade repete,
as unidades básicas de saúde, o sistema de saúde repete, a gente tem que ter isso muito bem definido na nossa cabeça, né? Eu acho que ninguém tem dúvida que a nossa sociedade é racista. Será que não é o momento de assumir que essas escolhas, como a escolha que eu vivi, não foi uma escolha conscientemente racista? Isso, assim, eu estou partindo do princípio, e é bom destacar, eu não estou tirando a parte do inconsciente, mas a parte do inconsciente de verdade da psicanálise, né? E não desse inconsciente solto, né? Que eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, é essa que... tipo, eu não, nossa, que isso, não faço parte desse meu inconsciente, né? Na verdade, não sou eu. E aí eu queria trazer, então, um pouco dessa discussão, né? E aí a gente abre para as perguntas. Obrigada. Antes, para começar os comentários, muito obrigada, gente, pelo carinho. Vou começar falando assim, né, Ana, da dificuldade da denúncia de que o Brasil é um país racista. Vamos começar com isso. Em 1977, Abdias Nascimento tentou fazer a denúncia para o mundo de que o Brasil não era uma democracia racial. Então, ele foi participar no Festival de Artes na África do Sul, e a delegação brasileira, ou seja, o Estado brasileiro, colocou uma equipe para ser o representante do Brasil e não colocou o Abdias Nascimento. Ele foi mesmo assim, ele participou mesmo assim. Ele fez um texto enorme mostrando com dados e tudo, toda uma reflexão a partir da denúncia, né? Da comprovação gritante, né? Gritante do racismo brasileiro. No entanto, um dos representantes da delegação utilizou esse recurso administrativo, disse assim: você não é um representante do Brasil, não é um representante oficial do Brasil. Portanto, tudo que você está falando não pode ser considerado. É um pesquisador, professor, ativista, não? O criador do teatro negro experimental, ou seja, uma grande militância, né? Perseguido na época da ditadura e tudo mais. No entanto, houve todo um complô para impedir. O que ele fez? Ele publicou um livro, né? O Genocídio do Povo Brasileiro, do jovem brasileiro, jovem negro brasileiro, do negro brasileiro, esse que é o termo. Genocídio do negro brasileiro. Ele colocou apresentou essa reflexão e tudo no livro, e ele recebeu uma enxurrada de críticas, não, que não existe racismo no Brasil, o que vocês querem? O movimento negro está sendo racista, está fazendo discriminação, segregador. Nós somos um país lindo, miscigenado, nós somos um modelo. O Brasil vendeu durante décadas, né, a ideia para fora do país que aqui nós somos todos iguais, tratados iguais e com direitos iguais. Não na forma da lei, porque na forma da lei esses direitos aparecem iguais, mas na materialidade da lei eles não são iguais. Eles não são iguais, ponto. Certeza. E ele fez isso. Olha só, quando o próprio movimento negro, os movimentos negros também pautaram, né, porque não foi nenhuma benesse do Estado brasileiro as políticas de promoção da igualdade racial, não foi. Foi uma luta do movimento negro que conseguiu pautar e fazer pressão para que existissem as leis, apresentando dados e tudo mais. O que aconteceu? Vários intelectuais brancos que detinham, por exemplo, o domínio do assunto, né, o assunto negro, né, falava pelos negros, pelas negras e tudo mais, quando viu aquele bando de intelectual negro, né, falando por si mesmo, o que eles fizeram? O movimento negro é um desserviço para a sociedade brasileira. E o mestiço são racistas e tudo mais. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente não pode esquecer da força brutal de rejeição em todos os níveis no Brasil para não reconhecer o racismo brasileiro e para arrumar qualquer tipo de desculpismo para que a coisa continue do mesmo jeito. E isso você vê
numa estrutura macro e micro. A estrutura micro, que a Cida acabou de mostrar muito bem na sua tese, né? Ou seja, a pessoa não diz abertamente eu sou negra quando eu escolho alguém para progredir e não outro. Quando eu considero que alguém pode ocupar esse cargo de trabalho e não outra pessoa. Ela não diz isso, ela não precisa dizer. Uhum. Da mesma forma, ninguém precisava dizer que precisava tirar uma mulher negra, não é? Cunhada, como as pessoas que chegam, né, a esses espaços, que são espaços de decisão e de poder, quando chega o negro lá, a gente acabou de ver, é taxado de quê? Agressivo, grosseiro, qualquer coisa para desqualificar. Uhum. Então, olha só, você é uma epidemiologista. Além de epidemiologista, você é uma pessoa que trabalha com estatística, não é? Tem alguém mais qualificado para participar de um comitê de crise do que você? Não. Mas o fato de você, uma mulher negra, estar dentro de um grupo majoritariamente branco, de mulheres e homens brancos, pautando a questão, inclusive, sobre a saúde da população negra, né? Porque eu estou ouvindo um monte de barbaridade que as pessoas dizem, mas peraí, o Covid não é racista, está querendo dizer agora que o vírus escolhe quem vai picar? Quer dizer, olha o nível, olha o nível. Não, você tem que saber aonde é que as estruturas sociais são de aglomeração pela própria estrutura. Então, é a periferia, são as favelas. Quem é o público que mora nesse lugar por conta desse recorte social, não é? A gente vê no próprio livro Onda Negra, Medo Branco toda a política pública que foi realizada para fazer o quê? Para tirar os negros da cidade, para colocar eles na periferia. Política pública do Estado brasileiro. Foi isso que foi feito. Então, olha o que acontece. Se eu não posso bater com uma pessoa que tem ciência, que é uma cientista, que é uma mulher especializada, né, formada para essa área, então o que eu faço? Eu simplesmente boto ela para lá de fora. Eu falo aqui, dá para tirar essa mulher aqui, me bota uma outra aqui no lugar? E pronto. E aí eles se consideram no direito de não ter que dar nenhuma justificativa. Por que você está tirando uma cientista? Não, porque eles acham que tem todo o direito de te tratar desse jeito. Entendeu? Uhum. Não importa quantos títulos você tenha, nem as formações que você tem. Quando a pessoa olha para você, ela olha para uma pessoa negra. Exatamente por isso que até hoje, quando alguém bate na minha porta, pergunta onde está a dona da casa. Porque é óbvio que eu não posso ser a dona da casa. Entendeu? Então, foi a coisa que eu mais tenho nessa vida, a dona da casa. Posso falar com a pessoa responsável? Não poderia ser eu. Então, é a mesma coisa. Eu não posso te atacar de um outro jeito, então o que eu faço? Eu silencio. E deixo isso. Eu não acredito que você vai sair do seu lugar de conforto, não é? Para criar um desentendimento. Agora, por que ele não vai fazer isso com um homem negro? Imaginário social de novo. Eles colocaram essa peja de que o homem negro é um homem forte, sexualmente viril, não é? Aquela potência de força física, não é? Então, se alguém fizesse isso com um cientista negro, não é? Um epidemiologista, um estatístico, o que ele ia fazer? Qual é o medo? O medo introjetado. Ele dizer, não, eu posso tomar um soco desse cara. Então, ele pode vir para cima de mim. Então, eu não faria isso com um homem negro. Com um homem branco, quiçá, né? Isso não sairia. Uma mulher branca possivelmente poderia acontecer a mesma coisa, mas talvez não da forma como ocorreu com você, não é? Uhum. A exclusão aconteceria, mas num modelo diferenciado. Diferente, exatamente. É o que a gente conversa sempre, né? Que a cor, ela chega primeiro nos espaços, né? É a cor que chega, né? E aí, partindo do princípio que a gente tem essa sociedade, né? Estruturada no racismo, né? Isso permanece em todos os ambientes ainda, exato, né? Ô, Adna, a gente já tem algumas perguntas aqui, bora lá, né? A primeira pergunta é da Leidiane Santos, né? E aí ela coloca assim: o esquecimento, entre aspas, é um elemento que se evidencia de forma potencial na obra da Bento, e gostaria que a Adna falasse um pouco sobre esse elemento tão negligenciado em favor da manutenção da branquitude. Exato.
Obrigada, Leite, pela participação. Obrigada, querida. Olha só, tanto a Cida traz muito essa ideia do esquecimento, mas eu acho que o termo melhor não é o esquecimento, é o silenciamento. Eu não quero lembrar que o Brasil teve políticas públicas que beneficiaram o grupo racial social branco. Eu não quero lembrar disso. Portanto, eu esqueço como? Eu não falo disso em lugar nenhum. Entendeu? Eu não trato disso em lugar nenhum, nem muito menos uso obras que chamam a atenção para isso, porque se chamasse, ninguém no Brasil estava questionando políticas públicas de igualdade racial, não é? Porque ele é um direito tardio, e que não dá conta sozinha de fazer uma reparação de processos de exclusão que dura séculos no Brasil. Então, há uma cumplicidade, a tal cumplicidade silenciosa, né? Eu esqueci de falar do negócio do inconsciente, né? Mas eu vi recentemente uma entrevista da Cida Bento, né? Recentemente mesmo, acho que foi o ano passado, não, 2019. Ela deu uma entrevista para a autora do livro Branquitude, que do branco ao encardido e tudo, a Lília, né? E aí a Lília pergunta para ela, então você acha então que esse pacto é um pacto inconsciente, que as pessoas não têm consciência disso e tudo mais? Ela falou assim, não. Para mim é um pacto consciente mesmo. É um pacto consciente. Naquela época, para fazer esse trabalho e tudo mais, não é? Então porque a gente sabe, né, Ana? A gente não pode falar tudo que a gente sabe. Daqui a pouco estamos na cadeia, estamos exonerada, não sei o que. A internet cai, né? Isso, tipo isso, entendeu? Então, ela fazendo uma tese de doutorado dentro de uma instituição brasileira, majoritariamente branca, não é? Lugar da grande elite paulista. E aí ela vai chegar e dizer, é um pacto consciente. Vocês se escolhem, vocês se protegem, vocês dão preferência a vocês mesmos e tudo mais. Ela não ia aprovar essa tese nunca. Vamos lembrar que Cheikh Anta Diop, quando tentou provar pela primeira vez na sua tese, olha só, um linguista, egiptólogo, cientista, presidente do Instituto do Carbono 14, no Senegal, né, na Universidade de Dakar, que hoje em dia é a Universidade Cheikh Anta Diop. Quando ele apresentou a primeira versão da tese dele de doutorado na Sorbonne, foi reprovada. Depois nenhum membro queria participar das bancas, ninguém queria participar. Ele teve que demorar, ele apresentou uma segunda vez, ele teve que demorar uns 5 anos, com provas e reprovas científicas de que o berço da civilização e da humanidade é o continente africano. É o Vale do Nilo, não é? Provado por A mais B, tem vários textos e tudo, comprovações científicas, como a galera gosta, né? Comprovações científicas. Tinha lá essas comprovações científicas. Olha o que o Cheikh Anta Diop passou. Então, imagina uma mulher negra na Universidade de São Paulo defendendo esse pacto narcísico e dizendo, não, isso é consciente. É consciente. Entendeu? Olha a quantidade. Eu ouvi, não sei se essa minha amiga está escutando, mas eu ouvi, ela comentou comigo, por exemplo, de um conhecido que dizia, está muito difícil agora concorrer a editais. Vem sempre esses identitários. Eles ganham os editais, os identitários. Porque agora a preferência é pelos identitários. Não, filho. A preferência não é pelos identitários. É por quem tem competência. Concorra junto em situações que antes você concorria sozinha com os seus. E agora você está incomodado porque você não concorre só com os seus. Você concorre com indígenas e negros. Né? Então, aí... Na igualdade, né? Exato. Então, antes... Tentando, né? Isso. Antes era natural, antes era normal. Agora já não é mais normal, entendeu? Então, eu não chamo isso mais de esquecimento. Isso não é esquecimento. Esse povo conhece a história, gente. É silenciamento. Eu não quero falar disso. Racismo é coisa de negro, porque eu não quero discutir isso, eu não quero trazer essas bibliografias para a sala de aula, porque eu quero continuar mantendo meus privilégios. Quero. Pronto, é isso.
entendeu? Eu tenho muita E se a gente luta aí. pensar, né? E se a gente pensar, né, Adna, dentro da universidade, seria uma releitura, Total, né? Foi o que total. você fez, né? Releitura Então, total, porque olha só, o peso é ótimo, Ana, que você traz isso, você me dá oportunidade. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo disso também. Até mais ou menos 3 anos atrás, agora 4 anos atrás, eu dava aula de bibliografias ocidentais. Eu fui totalmente branqueada durante todo o meu processo de existência, mesmo militando no movimento negro desde nova. Eu não dava conta daquilo, não dava conta de que aquelas bibliografias não estavam falando sobre mim, sobre o meu país, sobre. Entendeu? Eu não entendia isso. Aí, o clássico, né? Que o Silvio de Almeida chama atenção para a gente, quando é que um brasileiro, né? No meu caso, como tenho passibilidade, né? Eu tanto frequento o grupo branco, porque sou aceita, porque não tenho todos os fenótipos de um negro retinto, né? A negra retinta, então eu passo bem no grupo branco, não sou tratada como igual, mas eu estou lá dentro e passo, entro dentro do grupo, que é o meu grupo, né? E aí você conhece como é que essas pessoas pensam, óbvio, né? E aí, quando eu fui para a França, olha só, fui fazer o doutorado na França e tudo, e com todas as referências, estudei há mais de 15 anos um filósofo francês no Brasil e tudo. E aí eu estava aquele tempo todo ali dando aquele negócio de aula, o que já estava me incomodando, porque a dificuldade de ter conexão daqueles assuntos com a realidade de vida dos meus alunos começou a me incomodar. E aí, quando eu fiz o segundo pós-doc, eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa de errado nesse negócio. Aí eu tive a oportunidade, que é uma epifania. Eu participei de uma reunião da formulação, pré-figuração, que hoje elas já existem, da Fundação pela Memória da Escravidão em Paris. E só tinha negros de todos os países do continente africano. Eu estava rindo até o canto, eu nunca tinha entrado num lugar que só tinha meus iguais. Falei, o que é isso, gente? Que delícia. Eu falei, é isso que eu quero e tudo. Então, voltei para o Brasil, falei, vamos parar com esse negócio e tal. Recebi agora há pouco tempo o convite para continuar sendo uma representante do pensamento de Ricoeur no Brasil e vou recusar, porque não trabalho mais com isso. Descobri os filósofos africanos que estão produzindo filosofia há um tempão e que eu nem sabia disso, nem conhecia, nem nada. Sheikh Anta Diop me descolonizou. E esse termo descolonização, preciso falar disso rapidinho. Todo mundo acha que isso aí é outra modinha que a gente copiou dos Estados Unidos. Não é não, gente. O movimento negro, os intelectuais negros, estão aqui desde a década de 20 chamando a atenção para o estrabismo, né, da população brasileira. Olha para a Europa, para o Ocidente, para os Estados Unidos, lá é que funciona, lá é que é bom. Você vê aqui, nesse país, Tupiniquim, e aí toda vez que o Brasil está numa situação ruim, que a própria elite coloca o Brasil nela, ele arranca a sua ancestralidade europeia e fala, eu sou descendente de italiano, polonês, português, não sei o quê, e vou vazar dessa terra. A terra que eu chupinhei, a terra que eu tive políticas públicas que me incentivaram, que me colocaram no ponto em que eu estou, não é? Mas, no entanto, deixa eu dar um ponto para esse lugar aqui, né? Para eu ir lá da Europa. Beijos de Paris aí, né? Referências. Entendeu? Vamos seguir aqui. A professora Jerusa, beijo, Jerusa, está aqui, Jerusa, amada. Adna, fale um pouco sobre a indiferença moral que marca a branquitude, que mesmo reconhecendo as situações de discriminações, não se sentem responsáveis. Ok. Obrigada, Jerusa, que pergunta delícia. Olha só, gente, uma coisa fundamental, a gente conversou ontem na reunião do NUPED e fizemos uma reflexão sobre isso, porque a Cida chama atenção, né? Indiferença moral. Por quê? Porque as pessoas brancas, normalmente, nem todas, tem muito branco militante, tem muito branco na luta antirracista. O NUPED mesmo, nós tem
vários membros brancos que são maravilhosos, que estão com a gente, que estão estudando essas obras e tudo, e que estão fazendo a diferença nas instituições, nos locais onde estão, tá? Então, a ideia é, precisamos de todos nesses braços, né? Não, isso não é assunto de negro. Mas lá naquele momento, a gente estava estudando exatamente isso, e a gente lembrou o seguinte: será que a gente pode dizer simplesmente do pacto, reconhecer que isso é uma forma de eliminar metade da população de futuras competições, né? Em todos os níveis, porque eu vou minando por baixo, está sendo minada há mais de 5 séculos no Brasil, não é? Então, eu passo como assim, igual o último representante que disse assim: olha, o problema está na base. Se a sociedade é racista, agora é com cota que eu vou resolver esse problema, concordamos. O problema está na base. E a base vai mudar quando? Nunca. Por quê? Porque quem está nos lugares de poder, quem ocupa política, é majoritariamente o quê? Branco. Que considera que esse problema é um problema de quem? Negros, não é? Então, aí eu gostaria de chamar a atenção para isso. O meu silêncio, não é? O meu silêncio em relação a isso, não tratar dessa questão, ser indiferente, considerar que simplesmente porque individualmente eu não provoco injúria racial, eu não sou racista, mas eu não faço nada para mudar isso. Eu, como educador, por exemplo, eu não ponho essa discussão em sala de aula em momento algum, eu não leio esses autores negros e tudo mais. Será que isso exime essas pessoas de responsabilidade? Bom, aí eu queria lembrar a reflexão de uma filósofa europeia, que a galera adora, né? Citar um deles que eles amam, Hannah Arendt. Hannah Arendt, na obra A Banalidade do Mal, quando ela acompanha, ela é convidada para acompanhar o julgamento do Adolf Eichmann, né? Que era um funcionário público responsável por quê? Acomodar os judeus nos trens, né, nos vagões de trens, e enviar para os diferentes campos de concentração. E o Eichmann teve um papel fundamental na solução final, que era quando o Estado nazista decide que, já que não tem uma terra para colocar todos esses judeus que eles fecharam nos campos de concentração e faziam experiência e matava e tudo aquilo que a gente conhece, né? Porque há bibliografia exaustiva e isso é tratado nas universidades, mas a escravização não, né? Uhum. Ou sempre é tratada para justificar por que o negro está em situações inferiores no mercado de trabalho, né? Só tem essa visão, né? Não conhece a história da África efetivamente, né? E quer entender a história da África, vai ler africano, né? Aí a Hannah Arendt acompanha, observa aquele cara, o Eichmann, qual que é o argumento dele? Ele diz: olha, eu não sou culpado, eu não posso ser responsabilizado, eu era só um bom funcionário. Eu trabalhava para o Estado, né, alemão, e executei o que os meus superiores mandaram. Então, portanto, que culpa eu tenho nisso aí, não é? E a Hannah Arendt chega ao final do livro, A Banalidade do Mal, e ela diz: tem responsabilidade, sim. Essa é a diferença entre a distinção de sujeito, né? E quando um sujeito, né, o ser humano, passa a pessoa. Essa é a dimensão ética. Pessoa é quando você é imputável de responsabilidade pelos atos que faz, pelos atos e pelas omissões, não é? Porque não fazer nada já é fazer alguma coisa, não é? Então, eu sou cúmplice desse sistema. E aí ela diz, ele é responsável. A pergunta que a gente tem que fazer é: se as pessoas, se o grupo racial branco brasileiro continua dizendo que esse assunto de negro, que tem que ser tratado entre negros, que isso não é um problema meu, que não fui eu que escravizei pessoas, não é? Que não fui eu que criei essa situação, que é o Estado que tem que recuperar isso, que eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum comprometimento com isso, são todas elas imputáveis, são todas elas responsáveis pelo status quo da sociedade brasileira, da forma como ela se mantém durante décadas. Por quê? Porque todo mundo coloca a responsabilidade para o grupo de negros que
notoriamente não dominam os lugares de poder e de pequeno poder, sobretudo, de pequeno poder dentro das instituições, né? Ótimo. Ai, Adna, a gente já está caminhando para o fim, né? Infelizmente. Se deixar aqui, a gente vai, né? Junta nós duas aqui, ó. Fala, fala, fala. Mas aqui, ó, primeiro, a gente tem o resultado da nossa pesquisa. Uma pena que nem todo mundo que está presente respondeu, né? Então, a gente tem 12 pardos, não, mentira, 12 brancos, né? 9 pardos e 10 pretos. Ou seja, ao todo nós temos 19 negros, né? E 12 brancos, como previsto, né? Mas aí a gente discute isso. A gente está muito feliz com todas as pessoas brancas que estão aqui pessoas, com a gente. É isso aí, galera. Vamos conversar. Se a gente vai mudar isso aí, vamos pensar em democracia de fato. O Aristóteles dizia isso, né? Ele dizia assim: isso que se chama de democracia, se ele não é pautado no poder do coletivo, ele é uma demagogia, não é? Então, vamos rever os conceitos de democracia, vamos recuperar. Democracia é diversidade, é liberdade incondicional. É isso que é. As pessoas querem liberdade até a página 2. Desde que outros sujeitos tenham liberdade, questionem, exijam tratamentos iguais, né, equitativos e tudo mais. Agora, não, isso não, aí não. Ou seja, isso não é democracia, isso é demagogia, não é? Então, parabéns para todas as pessoas brancas que estão aqui participando. Companheiros, vamos junto. A Fernanda Valim, né, a professora Fernanda Valim também aqui da universidade, ela colocou: o governo confirmou que não haverá censo do IBGE em 2021, né, justificando que não existe previsão orçamentária para a sua realização. Como vocês avaliam os impactos dessa decisão para os estudos do NUMPED e do NEABI? Gigantescos, né? Gigantescos. A gente tem alunos na iniciação científica, alunos no mestrado que trabalham com recorte racial em diferentes eixos da estrutura social brasileira. Então, se você não tem esse levantamento do censo, você vai o quê? Maquiar, como sempre, né? É o Rui Barbosa lá queimando os documentos, de novo isso. Ou seja, não interessa que as estatísticas mostrem efetivamente como é que essa sociedade se configura como sociedade, como sujeitos sociais, como força de trabalho, não é? Então, tudo isso é o censo que dá de resposta para a gente. Então, isso aí é uma desculpa, né, para variar, do atual Estado brasileiro, porque dinheiro houve. Dinheiro investido em segurança pública houve, né? Então, a gente tem aí força policial que teve sequências de aumentos de salário aí, a gente sabe disso, é notícia pública, né? A gente não está inventando nada, está aí. Então, quer dizer, há dinheiro para algumas coisas, não há dinheiro para outras. Então, eu não entendo por que eles colocam o dinheiro naquilo que não é a prioridade daqueles que eles representam, mas sim dos seus próprios interesses objetivos, né? Exatamente. Eu, no caso, né, representando o NEABI aqui, trabalho com saúde da população negra, vai ser uma perda enorme, né, para a gente. Principalmente numa situação dessa, né, de pandemia, né, então nós vamos perder os dados, o que aconteceu, qual foi a queda que as pessoas tiveram, né, pensando uma queda social, uma queda econômica durante, né, todo o processo, enfim, então, infelizmente. E aí também indo um pouco, né, ao encontro dessa discussão, eu vou finalizar, né, a abertura das perguntas com uma pergunta da professora Edna Araújo. Professora Edna, obrigada pela presença. Ela começa assim: olha, muito obrigada pela síntese das obras dessas grandes mulheres.
Por favor, comente sobre as políticas públicas criadas para superar iniquidades raciais e que não são implementadas, a exemplo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. São tantas políticas que foram criadas, né? Tanto as mais conhecidas, né? A 10.690, 11.722, como os pareceres, né? Eu fiz uma outra live sobre a educação antirracista, né? E apresentei para todo mundo que estava lá assistindo, que não são muitos, toda a legislação da educação antirracista. E sem brincadeira, são mais de 11. Mais de 11. É aquilo que a gente vem dizendo o tempo todo, gente. As legislações existem porque o movimento negro se organizou, pautou e fez com que elas fossem criadas. Agora, elas foram criadas de formas imperfeitas por conta do jogo político. Então, o que você tem? Você tem uma legislação, mas não tem punição. Então, por exemplo, quando o MEC veio avaliar os cursos, eu me lembro disso na elaboração dos projetos pedagógicos de licenciatura, o atendimento da legislação que colocava os conhecimentos de história e cultura africana foi tratado como um problema. Assim como as cotas em concurso, né, tanto concurso público quanto para o ingresso na universidade, tem sido tratado como um problema. Precisamos gerenciar esse problema, não é? Então, o que se faz? Se faz o mínimo, não se faz uma discussão, não faz uma discussão geral, né? Um dos pareceres da educação, né? O parecer o Conselho Nacional de Educação antirracista, que tinha educação quilombola e a Lei 10.639, era para ter tido toda uma discussão nacional, em âmbito nacional. Para quê? Para que todos os projetos pedagógicos, em todos os níveis da educação, fossem refeitos. No entanto, isso aconteceu? Não foi feito, em lugar nenhum. O que aconteceu? Eu tenho uma legislação, eu sou obrigada a criar essa legislação aí. E aí que nós vamos dar? Ah, peraí, mas eu não tenho nenhum professor que dê história da África. Então, o que eu vou fazer? Não, faz o seguinte, dá qualquer coisa, mas a gente faz uma ementa que aparece o nome História da África, e aí, ó, compreendeu. Aí vem os avaliadores, que normalmente são brancos também, e que chegam e falam assim, aqui, ó, tá na ementa, atendeu e tal, não sei o que, pronto, acabou. Agora, o principal, Edna, que eu acho que é fundamental, né, tocar nas políticas públicas daqui é dizer que, por exemplo, as políticas públicas de promoção da igualdade racial ligadas à educação, principalmente essa que é a das conhecida vulgarmente como cotas, né? Porque eu não trato isso como cota. Política de promoção da igualdade racial, é isso que ela é. Ela não é uma lei de cota. Ninguém chamou que a política que incentivou arrendamento de terra, política que pagou passagem para milhões de imigrantes para vir para o Brasil, que criou todas essas condições, ninguém chamou isso de cota. Por que a nossa política é cota? Não é não? Então, não, é política é isso que ela é, promoção da igualdade racial. É isso que são essas políticas. Elas vão ser revistas no próximo ano, 2022. Então, olha isso. A gente ter que criar políticas públicas que já deu um resultado gigantesco, a gente enxerga esse resultado, apesar de entrar na universidade não significa que essas pessoas estão entrando como funcionários, né? Vamos pensar ainda quantos professores e quantos docentes e docentes negros, principalmente negros retintos, estão dentro das universidades, não é? Então, quer dizer, a política ela é feita ela é meio feita, né? Ela é cheia de imperfeições exatamente para o quê? Para, nas brechas do sistema, a estrutura do racismo continuar operando. Permanecer, né? Ai, passou tão rápido, Adna. Foi mesmo. Passou para você também, que para mim passou, mas quem falou foi você, né? Aqui, para encerrar, né, você como líder do NUPED, eu gostaria só que você falasse um pouquinho do NUPED, o que o NUPED vem desenvolvendo, né, convidar todos e todas para participar, enfim, fique à vontade só para a gente começar já o fechamento. Agradeço muito, Ana. Isso é uma senhora oportunidade. A gente tem agora, nesse período aí, o Facebook, o Instagram, né? A gente tem o canal do NUPED também no YouTube.
E a gente aproveita o boletim da FH, mensal, a gente procura todos os mecanismos de comunicação para convidar as pessoas para participarem, porque as reuniões do NUPED, gente, são deliciosas, são deliciosas. E são deliciosas pelo seguinte, porque está todo mundo ali desarmado, não é gravado, então é aberto, tipo, o microfone é aberto, fala aí, né? E a base é o quê? No NUPED só se lê autores e autoras negras, mas nós lemos Onda Negra e Medo Branco, né? Mesmo a gente não sabe se ela é uma autora branca ou negra, eu acredito que seja branca, mas por conta da trajetória que ela fez, né? O livro da Célia, tá vendo? São essas pessoas parceiras, né? O livro da Célia bateu de frente com o status quo de intelectuais brancos que olham para a situação das populações negras brasileiras só num viés, sabe? Aquele negócio assim, só consegue enxergar desse jeito e sempre pautando no pós-abolição. Ninguém pega antes da abolição. Por exemplo, ela pegou os anos 70. Tem reflexões que ela trouxe que é dos anos 30, para você ter uma ideia. A elite brasileira já estava pensando em como substituir a mão de obra africana, né? Africana e mestiços, né? Para garantir postos livres, sem concorrência, para os imigrantes que estavam vindo para o Brasil. Então, é interesse desses intelectuais não trabalharem com isso, mas a Célia trabalhou. Então, nós estudamos vários autores, né? A gente já leu só autor negro e autoras negras, com exceção da Célia, né? Então, a gente estudou Lélia Gonzalez, Alberto Guerreiro Ramos, Kabengele Munanga, esqueci algum aqui, Silvia Almeida, Cida Bento e Lélia Gonzalez e o Carlos, né? Eu acho que eu estou esquecendo de alguns. Foram vários livros. A gente está aqui há mais de um ano só fazendo isso. Todas as sextas-feiras, às 14 horas, né? A partir das 14 horas, a gente vai no máximo, se a discussão chegar até às 17, a gente vai até às 17, mas normalmente até não, vai depois das 17, mas normalmente até 17 horas. Se lê previamente e lê um capítulo, nunca passa de 20 páginas para não ficar pesado para ninguém, para que as pessoas não desestimulem de participar, né? E é tipo palco aberto, todo mundo lê e depois a gente se reúne na sexta-feira, a partir das 14 horas, e conversamos sobre aquilo, falamos das nossas experiências, falamos do que tem acontecido no Brasil e tal, a partir da leitura desses autores. Então, fiquem todos convidados para participar. A coisa mais simples é só mandar um e-mail para NUPED, com E, que é o nome antigo do NUPED, né? nuped.ufvjm@gmail.com. Então, envie e fala, eu estou interessada. A gente põe na lista do participante, você vai receber o lembrete com a obra em PDF e na sexta-feira, 13h55, sei lá, a gente envia o link para as pessoas entrarem na sala virtual. Sejam todos convidados, é uma delícia. É bom mesmo. Então, agora a gente tem que encerrar mesmo, né? Eu quero agradecer, Ana. né? Obrigada a você, amada. Bom demais, saudades. Firme junto, eu também. Vou pagar logo. Logo não, porque eu acho que não é tão cedo, mas tudo bem. Não mesmo, tá? Então, assim, eu quero agradecer a presença de todos e todas aqui presentes, um agradecimento especial para a Adna, né? Sempre bom ouvi-la. Nossa, essa biblioteca ambulante que eu chamo, né? Cada dia uma informação nova, um autor novo, o tempo todo, né? E aí, para fechar mesmo, agora eu quero convidar todos e todas para o nosso próximo encontro, que vai ser dia 22 de maio, no mesmo horário, às 15 horas, que contará com a presença da professora Jéssica da Costa, que falará sobre Entre a Escrita e o Silêncio, escritoras brasileiras do século XIX. Né? A professora Jéssica é doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
e professora da língua portuguesa na Escola Leonardo da Vinci, Beta, em Porto Alegre. E a mediação será realizada pela professora Cristiana Forli, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, obrigada a todos e a todas pela presença, né? Um ótimo final de sábado e um bom domingo para vocês. Gente, ficou faltando algum recado, Fernanda? Não.